Então, já está iniciada a gravação, né? Semana passada, nós terminamos vendo a parte de RISC e CISC, tá? Vamos ver hoje um pouquinho sobre a organização interna do processador. Depois a gente continua com outros assuntos, como entrada e saída. Tá? Bom, a gente viu aqui já um processador, sob o ponto de vista de a linguagem de programação dele, a linguagem de máquina dele, né, o seu funcionamento, tá? Agora vamos ver como ele se estrutura internamente, com de respeito a registradores, tá? Unidade lógica aritmética, unidade de controle, tá? Entrar em mais detalhes do funcionamento dele. Bom, então, para um processador fazer a execução de instruções, ele precisa realizar antes algumas tarefas, né? As básicas: buscar a instrução que está na memória, né? Fazer a interpretação dessa instrução, que é entender que tipo de instrução ele vai ter que executar. Se essa instrução trabalhar sobre alguns dados, ele vai precisar fazer essa busca de dados. Aí sim, ele vai fazer o processamento propriamente dito da instrução ou dos dados. E, por fim, caso essa instrução gere algum resultado como resultado também, gravar esses dados em algum lugar. Para isso, para que ele possa executar as instruções, ele precisa armazenar alguns dados temporariamente, né? Alguns dados que ele tem que guardar. Por exemplo, tá? A posição da última instrução executada para saber qual é a próxima que ele tem que executar, ou até mesmo guardar diretamente o endereço da próxima instrução a ser executada, tá? Então, quando ele está processando uma instrução, ele tem que guardar para o próximo ciclo qual a próxima instrução que ele vai executar, né? Dependendo da arquitetura do computador, de como ele foi projetado, ele precisa de locais de memória para armazenar valores temporariamente dentro dele, né? Então, ele precisa de um registrador que armazene esses valores, tá? Uma vez que o registrador ele trabalha na velocidade do processador, é uma memória importantíssima para ser usada para a gente aferir ganho de desempenho de uma máquina, né? Então, a estrutura básica da UCP é essa aqui, né? Uma unidade lógica aritmética, né? Em inglês ALO, né? Aritmética de lógica ou unit, né? Ela é quem é o coração do processador, é ela que realiza efetivamente o processamento, tá? Então, a unidade lógica aritmética, ela recebe dados, informações, processa esses dados conforme a instrução e gera um resultado, né? Para que ela possa funcionar, existe uma unidade de controle, que ela vai controlar toda a movimentação dos dados que entram e que saem da unidade lógica aritmética. Então, informações têm que ser levadas para a unidade lógica aritmética, elas podem vir do registrador ou da memória, né? E uma vez processada, ela vai sair, vai ser guardada em algum lugar, em algum registrador ou na memória. Quem coordena todo esse controle de onde vem, para onde vai, qual operação vai ser executada, é a unidade de controle, tá? E temos, né, já falamos aqui, os registradores, que é uma pequena memória interna que consiste em um conjunto local de dados de armazenamento de altíssima velocidade, né? Então, aquelas variáveis que estão sendo utilizadas constantemente, elas devem preferencialmente ser alocadas em registradores, tá? E não na memória. E para a memória somente quando necessário, tá? E para que isso funcione, né? Isso aqui é o processador, né? Vai ter um barramento de controle, a unidade de controle envia todas as instruções para o restante do sistema que está fora da UCP pelo barramento de controle, tá? Além do barramento de controle, se essa instrução envolver leitura ou gravação de dados, ela também manda informações para um barramento de endereço, que vai dizer onde buscar ou onde gravar esses dados, e no barramento de dados vão os dados propriamente dito. Então, todo o controle de todo o sistema vem da unidade de controle dentro da unidade central de processamento, tá? Então, ele controla não só o CPU, como controla também a máquina externamente. Bom, o processador também tem um barramento. A gente já estudou aqui barramentos, né? A gente chegou a ver mais no início da disciplina os barramentos internos, né, do processador, né? E então o processador ele tem dentro dele, né, a unidade lógica aritmética,
ele tem o que a gente chama de flag de estado, vamos ver o que é o flag de estado, ele tem unidades que fazem deslocamento de bits, faz o complemento de 2 de uma informação, né? Então, aqui está a unidade lógica aritmética, né? E a parte que faz as operações lógicas e booleanas, né? Os dados trafegam todos pelo barramento interno, provenientes de registradores ou até da memória, tá? E quem controla todo esse barramento, o que está acontecendo, é a unidade de controle, né? Então, a unidade de controle controla o barramento, controla a unidade lógica aritmética e controla os registradores. Vendo aqui o... Bom, com relação à organização desses registradores, os próprios registradores ele tem uma hierarquia e cada registrador pode ter uma finalidade específica, né? Então, registradores no processador eles desempenham 2 papéis, né? São registradores que a gente chama de registradores visíveis ao usuário, né? Ele possibilita que o programador, né, ou o compilador, né, se for o caso de uma linguagem de alto nível, minimize as referências à memória principal. Aquela informação que vai ser trabalhada toda hora, numa sequência de instruções, aquele dado vai ser muito utilizado, a gente coloca esse dado no registrador, de forma a não precisar ficar fazendo acesso à memória principal, né? E temos também registradores de controle de estado, que eles não são feitos para uso do usuário. Eles são feitos para uso do próprio sistema operacional ou para o próprio uso da UCP, né? Então, ele é usado pela unidade de controle para controlar o funcionamento, tá? E também por programas privilegiados do sistema operacional, por registradores que apontam para segmentos de memória onde se encontram os dados. Um usuário comum, um processo de usuário comum, não pode alterar o conteúdo desse registrador, porque se ele altera a região de memória que ele tem direito de acessar, ele vai acabar podendo acessar a região de outros processos. Isso pode comprometer a integridade do sistema, né? Então, esses registradores que delimitam segmentos, registradores que são utilizados para paginação, só o sistema operacional pode mexer neles, tá? Não existe uma separação clara dos registradores que estão em cada categoria. Isso vai muito do projeto da máquina. Fala primeiro, então, dos registradores que são visíveis aos usuários, tá? Então, os registradores são visíveis, tá? Nós temos aqueles que podem ser referenciados pelo recurso da linguagem de máquina e são usados diretamente, né? Existem, então, o de uso geral, o de dados, o de endereço e o de código condicional. Vendo cada um deles. Registradores de uso geral. O nome fala, né? É um registrador de uso geral. Ele pode ser usado para qualquer coisa. É um registrador que está disponível para o usuário fazer o que quiser com esse registrador, né? Então, pode ser usado para o programador para as várias funções. Algumas vezes, tá? Pode conter um operando, tá? Para qualquer opcode. Então, o x86, por exemplo, que é um processador que tem uma quantidade muito rica de opcodes, ele pode ter valores dentro do registrador, né? Máquina RISC, normalmente, os valores dos operandos estão todos dentro de registradores. Então, máquina RISC, se eu vou mandar fazer uma soma de 2 números, esses números obrigatoriamente têm que estar dentro de registradores. Eles não são buscados na memória, né? Em alguns casos, tá, podem ser utilizados para funções de endereçamento, né? Em alguns momentos, eu posso usar esses registradores como função para endereçamento. Por exemplo, eu quero acessar um elemento dentro de um array. Quem controla o acesso à posição do array é o próprio programa do usuário, é o próprio usuário, né? Então, o usuário ele pode usar um registrador como índice dentro de um array. Ele não pode mudar o segmento de memória que ele acessa, mas o índice dentro do segmento dele ele pode alterar à vontade. Então, registradores também podem ser utilizados com funções de endereçamento. Normalmente, para acessar ou o índice dentro do array, um elemento dentro de uma estrutura, né? Alguns registradores são registradores de dados, aí eles só podem guardar dados, eles não podem ser usados, por exemplo, para endereçamento, né? Então, existem máquinas que têm registradores que são apenas de dados, né? Existem máquinas que são, existem registradores que são apenas de endereço, né? Por exemplo, eu comentei com vocês aqui, registrador de segmento. Só quem pode usar é o sistema operacional, né? Então, são registradores de segmento. O x86, por exemplo, tem o CS, né, que é o segmento de códigos.
tem o SS, que é o segmento de pilha, tem o AS, que é o segmento de dados extras, tem o DS, que é o segmento de dados. Esses registradores, o sistema operacional determina a área que o usuário pode acessar. Tá? Então, esse tipo de registrador é utilizado como base de endereçamento, né? E é de acesso restrito. E tem registradores também chamados de códigos condicionais, registrador de flags. Tá? Ele é pelo menos parcialmente visível ao usuário. Normalmente, quando a UCP ela realiza uma operação, o registrador de flags, tá? Em muitos processadores é chamado de PSW, né? Que é Program Status Word, tá? Que ele dá o estado da última execução. Ele vai dizer, por exemplo, se o resultado da operação deu um número positivo, se deu um número negativo, se o resultado deu 0, se houve um overflow, se houve um carry. Tá? Então, eles dão resultados rápidos. Né? Por exemplo, uma forma rápida de eu comparar se dois números são iguais. Eu posso fazer a subtração deles e olhar o flag. Se o flag der 0, é porque são iguais. Né? Se o flag der diferente de 0, eles não são iguais. Tá? Inclusive, eu posso saber se é menor ou maior se o resultado for positivo ou negativo. Já registradores de controle e de estado, né? São registradores que são próprios da unidade de controle. Tá? A gente já viu essa figurinha aqui, tá? Mas agora, no início da disciplina eu mostrei para vocês, mas agora a gente tem condição de entendê-la melhor. Tá? Então, existe uma variedade de registradores, tá, que são empregados para controlar a operação do programador. Parte deles não é visível ao usuário. Então, por exemplo, acumulador e registradores. O acumulador é um registrador também. Tá? Algumas famílias de processadores, você não pode dizer onde você vai armazenar o resultado. Você só manda, por exemplo, somar dois números, mas você não diz onde vai armazenar. O resultado cai automaticamente no registrador, que é o acumulador. Se você quiser salvar esse resultado em outro lugar, você tem que copiar ele para outro lugar. Então, o acumulador nada mais é do que um registrador, só que ele é a saída da ULA para muitas famílias. Tem os registradores de uso geral, eles ficam dentro da unidade lógica e aritmética. Tem aqui o barramento interno, que move tudo dentro do processador. E temos a unidade de controle. A unidade de controle também tem os registradores dela. Aqui, 4 registradores que são essenciais, que praticamente toda unidade de controle tem. O contador de programas. Tá? Ele contém o endereço de uma instrução a ser lida. Normalmente, o contador de programas contém o endereço da próxima instrução que será executada. Então, quando a gente começa a executar uma instrução, ele automaticamente aponta para o endereço da instrução seguinte. Se nada for dito, é executada a instrução seguinte. Né? Então, num programa, a não ser que a gente interrompa um fluxo específico de execução, é executada instruções em sequência. Tá? Então, esse aqui é um registrador de controle. Tá? Algumas arquiteturas permitem que o usuário altere o conteúdo do contador de programas. Outras não. Né? Bom, então o contador de programa tem o endereço da próxima instrução a ser executada. Quando chega o momento de buscar outra instrução, o que acontece? Uma informação de controle vai para a memória principal, a instrução é lida, a instrução é armazenada no RI e o contador de programas é incrementado para a próxima instrução. Bom, a instrução, então, caiu no RI. Né? Quem é o RI? RI, registrador de instrução, contém a instrução lida mais recentemente. Né? Então, aquela instrução que foi lida, ela cai dentro do RI. Aqui entra uma parte importante do hardware do microprocessador, que ele vai decodificar essa instrução. A gente já viu aqui a diferença entre máquinas RISC e máquinas CISC. Se for uma máquina RISC, isso aqui é tudo feito diretamente pelo hardware. Né? Então, o hardware pega, olha o que está aqui e sai gerando instruções, sai gerando controle, instantaneamente. Tá? Se for um processador CISC, aqui nós temos um programa sendo executado, esse programa vai analisar via software o conteúdo desse RI. Lembrando que é um software que está rodando dentro do processador. Né? A gente não tem acesso a esse software. Né? Outro registrador importante é o REM-RDM. Sempre que é feito um acesso à memória, seja para leitura, seja para gravação, o microprocessador tem que dizer qual é esse endereço. Então, esse endereço ele é armazenado no REM.
O REM é um registrador só de escrita pelo processador. Ó. O processador vai e escreve aqui o endereço. Então, aquela célula de memória que será acessada. Vai ser acessada para leitura ou para gravação? Que vai dizer são as informações de controle que estão no vermelhinho. Se for uma operação de gravação na memória, o conteúdo de algum registrador vai ser transferido para o RDM e o barramento de dados vai gravar isso na memória principal. E se eu estou lendo alguma coisa na memória principal? O que tiver no endereçamento aqui vai ser lido da memória principal e vai ser gravado no RDM. Então, RDM, registrador de dados da memória, grava esses dados. Esses nomes em inglês, né? O contador de programas em inglês é ao contrário, né? PC, Program Counter. O registrador de instruções em inglês é Instruction Register, IR. Tá? O REM, que é o registrador de endereço de memória, em inglês é Memory Address Register, né? MAR. E o RDM, que é o que guarda o endereço da memória, que é o registrador de dados, desculpa, que é o que guarda os dados, né? O REM que guarda o endereço, que guarda os dados, é o Memory Buffer Register, né? É MBR. Tá? Então, as siglas em inglês estão aqui. Conforme já comentei com vocês, né? O processador ele atualiza o contador de programas depois de ler cada instrução. Então, o contador de programas ele contém a instrução que vai ser, a instrução, não, o endereço da instrução que vai ser lida, a instrução é lida, ele é atualizado. Então, ele sempre aponta para a próxima instrução. Né? Ele sempre aponta para a próxima instrução. Porque ele automaticamente está apontando para lá. Se for uma instrução de desvio, o valor dele vai ter que ser alterado. É só ir lá alterar depois. Tá? A instrução lida, então, colocada no registrador de instrução, já vimos isso. Né? Então, tudo isso que a gente já mostrei na figura anterior. A unidade lógica e aritmética tem acesso direto ao RDM, ao registrador de visíveis ao usuário. Tá? Então, uma ULA ela pode receber dados diretamente do RDM ou de acumulador e registrador. Se for um processador RISC, sim, pode ler do RDM. Normalmente, um processador RISC só permite ler de acumulador e registrador. Tá? Aqui eu havia comentado com vocês, né, os flags eles ficam no chamado PSW, né, Program Status Word. Né? Em geral, contém códigos condicionais de informação de estado. Né? Por exemplo, sinal. Né? Qual o sinal da última operação? Positivo ou negativo? Deu zero? Teve carry? Os números comparados são iguais? Houve overflow? As interrupções estão habilitadas ou desabilitadas? Tá? O sistema operacional ele pode desabilitar as interrupções de processadores ou de núcleos de processadores. Tá? Então, é possível desabilitar por aqui. Obviamente, são instruções privilegiadas para isso. Só o sistema operacional consegue fazer isso. E supervisor indica se o processador está executando no modo supervisor ou modo usuário. Programa de usuário comum executa em modo usuário. Sistema operacional executa em modo supervisor. Esse modo é importante porque quando o processador está em modo supervisor, ele executa qualquer instrução. Quando ele está em modo usuário, ele não executa instruções privilegiadas. Então, se você tentar executar uma instrução privilegiada em modo usuário, seu programa é abortado, tá? Por questões de segurança do sistema. A gente vai ver aqui uma técnica muito importante para acelerar o processamento das máquinas, é o pipeline. Para a gente entender o pipeline, precisa entender bem o ciclo de uma instrução. Né? O que é o ciclo de uma instrução? Uma execução, na verdade, ela tem alguns estágios. Ela está no estágio de busca quando ela está lendo a instrução para dentro do processador. Ela está no estado de execução quando ela está interpretando o código da instrução e efetuando a operação que está indicada. Tá? E ela pode também estar no estado de interromper, né? Que é se as interrupções estiverem habilitadas e uma interrupção acontece, ela salva o estado do processador e vai executar a interrupção. A gente já viu aqui como isso funciona. Né? Só que tem condições para a interrupção poder ser executada. A interrupção ela não pode ser executada no meio do ciclo da instrução. Tá? O processador ele tem que estar no estado estável
estabilizado, ter terminado a instrução que ele estava executando, ou pelo menos ter terminado uma fase, se for uma instrução que trabalha sobre strings, para poder ir para a interrupção, né? Então, são esses aqui os estados, né? Bom, vamos ver aqui quais são os estados. Tudo começa aqui, tá? Uma instrução nova, a instrução acabou de ser colocada no registrador de instruções, no IR, na Instruction Register. Ela começa a ser analisada, né? Aliás, desculpa, tá? Isso já é decodificação. Na verdade, começa aqui, ó. O processador precisa buscar a próxima instrução, tá? Ainda anterior a isso, ela não está lá. Acabou de executar a instrução anterior, agora ele vai buscar a próxima. Então, ele precisa calcular o endereço da próxima instrução, né? A gente já viu aqui paginação, segmentação. Se estiver usando a segmentação, pega o endereço do segmento base, soma com o deslocamento do offset, vai encontrar o endereço de que a gente chama de endereço linear. Esse endereço linear ainda pode passar pelo processo de paginação. Enfim, todo um processo para calcular a próxima instrução. Aí ele vai buscar a instrução, né? Então, aqui, ó, vê onde a instrução está na memória e busca. Depois que a instrução está dentro da máquina, começa a decodificar essa instrução, né? Uma vez decodificada a instrução, já sabe qual é a instrução. Se a instrução precisar de operandos, vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo do endereço do operando. O mesmo cálculo que foi feito para buscar a instrução, dessa vez para o operando. Aí vai buscar o operando. Pode ser que tenha mais de um operando. Aí múltiplos operandos volta para calcular o próximo operando, vai. Tá? Tem a chamada em direção, que é se precisar calcular, por exemplo, um índice num vetor. Tá? Então, passada essa fase de buscar o operando, aí efetivamente que ela vai trabalhar. Aí que a ULA trabalha. Aí ela processa os dados. Depois que ela processou os dados, pode ser que seja necessário guardar esses dados na memória. Aí, novamente, tem que calcular onde gravar e, quando o cálculo está pronto, faz o armazenamento do dado. Da mesma forma que a gente pode ter vários operandos na leitura, a gente pode ter vários operandos na saída também. Então, pode sair aqui por um ciclo de gravar várias vezes. Quando termina esse ciclo de execução, é que entra na fase verificar a interrupção. É só nesse ponto que a interrupção pode acontecer. No meio da execução da operação, é proibido parar o que o processador está fazendo. Quando o processador acabou de parar, beleza, aqui ele acabou. Ele verifica, tem interrupção? Se a interrupção acontece, ele é tratada. Aí já vimos o que acontece aqui, né? Salva todos os registradores, salva o estado do processador, salva um monte de informação na memória, a interrupção é executada e depois volta. Quando volta, essa informação que foi salva na memória volta. Sendo que a instrução pode continuar. Se for uma instrução que trabalha com string, por exemplo, isso aqui foi o processamento de um caractere da string. Agora vai processar outro caractere da string. Então, ela pode ficar até numa fase grande aqui. Até que termine efetivamente a instrução. Aí volta para calcular a próxima instrução. Tá? Então, a gente percebe que a UCP pode estar executando várias... Ela pode estar em várias fases diferentes. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte aqui. Você já deve ter ouvido falar, né, em linhas de montagem, né? Pensa na indústria automobilística, montagem de um carro. Você tem várias fases, né? Você recebe o chassi, aí você bota o eixo no chassi, aí você bota os pneus no eixo, aí nesse chassi você coloca as placas que vão compor o carro. Aliás, antes você coloca os bancos no carro, depois você coloca as placas, aí bota painel, bota vidro, bota o cabeamento nele, bota motor, pinta. Tem várias fases. São os mesmos operários que fazem tudo? Não, né? Cada operário é especializado numa coisa. O cara que bota pneu, ele bota pneu. O cara que pinta, ele pinta. O pintor não vai botar pneu e mecânico do pneu não vai pintar. Tá? Então, cada um tem a sua função específica. Então, cada área dessa do processador é especializada, cada função dessa é feita por uma área diferente do processador. Tá? Vamos guardar essa informação que isso vai ser importante para frente. Bom, em relação ao fluxo de dados, a sequência exata de eventos durante um ciclo depende, obviamente, do modelo do processador. Né? Por exemplo, durante o ciclo de busca,
uma instrução é lida da memória. Né? Uma vez que foi terminado o ciclo de busca, a unidade de controle examina o conteúdo. Né? Se for endereçamento indireto, né, que eu preciso ainda somar esse endereço a um registrador de segmento, essa soma vai acontecer. Né? Então, assim como o ciclo de leitura indireto, tá? O ciclo de interrupção ele é simples e previsível. Né? Vamos supor que aconteceu uma interrupção. Todo o contexto atual do contador de programa deve ser salvo. Né? Então, quando uma interrupção acontece, eu preciso salvar o contador de programas, eu preciso salvar acumulador registradores. Tudo isso vai ser salvo na memória principal. Tá? Então, o contador de programa ele é preenchido com o endereço da rotina de interrupção. Tá? O contador de programa é salvo, ele é preenchido com o endereço da rotina de interrupção, e roda a interrupção, depois, quando tudo volta, o registrador voltou ao normal. Se vocês, hoje em dia, os processadores, tá, eles são de uma linha que a gente chama de hyperthread. Né? Então, eles têm algumas facilidades de programação. Essa fase de você ter que salvar tudo na memória principal e depois voltar com essas informações aqui dentro, né? Um núcleo ele pode trabalhar vários threads. Então, você pode estar com o seu programa em execução e, se precisar trabalhar uma interrupção, ele pode simplesmente chavear para outro thread, não precisa salvar nada na memória. Tá? Isso fica tudo salvo numa região dentro do próprio processador. E aí, quando você termina a interrupção que você volta, você só chaveia de volta para a thread anterior. Tá? Isso fica muito mais rápido do que salvar em memória e depois ler. Processadores RISC eles costumam ter bancos de registradores redundantes só para fazer isso. Tá? Então, ele tem um banco que ele pode guardar vários registradores de vários processos diferentes para chavear mais rápido entre eles. Né? Então, o próprio hardware ele facilita para não precisar ficar fazendo acesso à memória. E aí sim, algo bastante importante, que é o pipeline. Né? Lembra que eu falei com vocês do exemplo do carro, né? Do caso, uma linha de montagem. Tá? O processador ele passa por esses vários estágios. Né? Então, se a gente olhar aqui, for somar, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estados. Né? Cada estágio desse é feito por um operário diferente. Tá? E o que acontece na linha de montagem, lá na montagem do carro? O carro é feito um por um. Né? Por exemplo, entra um carro, o cara bota o eixo no carro e bota o pneu no carro. Aí o carro vai para frente para botar os bancos. O cara que bota eixo e o pneu fica de braço cruzado, enquanto o banco é colocado, enquanto o carro é pintado, enquanto é colocado o painel, ele não fica com o braço cruzado. Né? Ele já recebe outro carro para ele trabalhando. Então, se você olha uma linha de montagem, o carro que está sendo montado, existem vários carros em vários estágios de montagem. E a gente pode também trazer isso para dentro de um processador. Né? Por que que eu tenho que ter a instrução nesse estado, depois a instrução está nesse, depois a instrução está nesse, depois a instrução está nesse? Ou seja, está sendo calculado o endereço do operando. Isso significa que os outros operários não estão fazendo nada? Tá? Uma OCP é muito cara para ficar parada sem fazer nada. Tá? Então, ela pode adiantar alguma coisa. O pipeline é justamente isso, é você ter uma forma de estar com todos os módulos do processador funcionando ao mesmo tempo. Nem sempre vai ser possível, mas muitas vezes vai. Tá? Então, a gente pode imaginar de uma maneira bastante simplista, tá? Claro que não é tão direto assim, mas vamos imaginar o seguinte, que, na média, uma instrução possui 10 estágios, então ela vai passar por 10 ciclos. Né? Agora, então vamos seguir o seguinte, imagina que o processador tem esses estágios: buscar a instrução, a gente vai chamar de BI, decodificar a instrução, DI, calcular operandos, CO, buscar os operandos, BO, executar a instrução, escrever o operando. Isso que, na verdade, é um resumo desses estágios aqui. Tá? Busca, instrução, decodifica a instrução, busca operando, executa a operação, escreve operando. Tá? Então, para simplificar, vamos assumir que cada um dos seus 6 estágios consuma uma unidade de tempo. Então, gasta uma unidade de tempo buscando, decodificando, calculando e tal. Se eu executo uma por uma, sem pensar numa linha de montagem, qual o tempo total para executar 10 instruções? Bom,
Cada instrução passa por 6 unidades, cada unidade funcional, ou seja, vamos chamar de estágio, né? Cada instrução passa por 6 estágios, cada estágio gasta uma unidade de tempo. Então, cada instrução gasta 6 unidades de tempo. 10 instruções, 60 unidades de tempo. Beleza? É o tempo que eu gastei para executar 10 instruções. Agora, o que acontece se eu deixar o meu processador trabalhando com todas as unidades ao mesmo tempo? Posso acontecer o seguinte, ó, isso aqui é o tempo correndo, tá? Nas colunas. E nas linhas, as instruções. Então, no tempo 1, eu tenho a instrução 1 para ser executada, a primeira instrução. Ela está sendo buscada. Bom, no final do tempo 1, ela já está dentro do processador. Então, no tempo 2, a minha instrução 1 está sendo decodificada. E o meu buscador está paradão? Não, não está parado. Ele já vai buscar a instrução 2, então. Então, no tempo 3, está calculando, operando a instrução 1. A instrução 2 já foi buscada, ela está sendo decodificada, já está buscando a instrução 3. E a gente segue nesse ritmo. No tempo 4, está buscando, operando na instrução 1, calculando, operando a instrução 2, decodificando a instrução 3 e buscando a instrução 4. Se olhar no tempo 6, eu estou com todos os estágios ocupados, né? No tempo 6, eu estou escrevendo o resultado da instrução 1, executando a instrução 2, buscando, operando a instrução 3, calculando, operando a instrução 4, decodificando a instrução 5 e buscando a instrução 6. Então, a gente colocou todo mundo trabalhando em paralelo. Se você reparar aqui, para executar as mesmas 10 instruções, com esse pipeline eu gastei 15 unidades de tempo. Se eu não tivesse o pipeline, eu usaria 60 unidades de tempo. Então, a gente vê que o processamento é muito mais rápido quando a gente usa o conceito de pipeline. Todos os processadores fazem pipeline? Atualmente, todos. Todos. Né? O PC original fazia pipeline? Sim. Né? Eu não me lembro mais aqui quantos, não, mas se não me engano, o PC original tinha 8 estágios de pipeline, uma coisa assim. Tá? Então, que é o 8086 ou 8088 processador. Tá? Então, pipeline é uma realidade e que acelera muito o processamento. Sempre dá para fazer o pipeline? Não. Tá? Ele sempre é o seguinte, o processador ele consegue fazer pipeline o tempo inteiro, 100% do tempo? Não. Tá? Infelizmente, ele não consegue. Mas ele consegue acelerar muita coisa. Tá? Muito pipeline, muita parte do pipeline ele consegue. Tá? Por que ele não consegue sempre? Tá? Exemplo. Primeiro que nem sempre todas as instruções passam por todos os estágios. Por exemplo, uma instrução load, que é para carregar da memória para um registrador. Ela não escreve nada na memória, então não tem a fase de calcular endereço do escrita de operando, escrever operando em memória. Então, ela simplesmente carrega para dentro do processador. Tá? E também nem sempre todos os estágios podem ser executados em paralelo. Né? Bom, por exemplo, buscar a instrução, buscar o operando e escrever o operando. Todos eles envolvem acesso à memória. Né? Uma máquina com uma arquitetura mais simples, eu não posso ter acessos ao mesmo tempo à memória. Né? Existem máquinas que permitem isso? Sim, tá? Existem máquinas que permitem isso. Existem máquinas que colocam vários pentes na memória, tá? Em vez de ter poucos pentes, tem muitos pentes, e a arquitetura da placa principal dela tem uma grade de acesso em que você consegue caminhos paralelos, caminhos redundantes, em que você consegue acessar várias células de memória ao mesmo tempo em paralelo. Tá? Então, algumas máquinas conseguem, outras não. Né? A maioria do sistema de memória não permite isso. Alguns permitem. Né? Na maioria das vezes, o conflito de memória não desacelerarão muito o pipeline. A gente tem que lembrar que nós temos também a memória cache, tá? E que cada processador tem a sua cache interna. Então, eles conseguem trocar dados em alta velocidade com a cache. Isso facilita muito também o pipeline. Né? E outra coisa, se os estágios do pipeline não tiverem duração igual, haverá espera em alguns estágios. Né? Por exemplo, o acesso à memória costuma ser mais lento do que o cálculo de uma unidade lógica aritmética.
Aí vai precisar vai ter um engarrafamentozinho ali. Agora, o grande problema do pipeline são os desvios condicionais, né? O que é o desvio condicional? Você tem aqui, ó, você tem uma instrução que você vai executar. O que o pipeline faz? Ele sempre pega a próxima instrução, né? Mas vamos supor que essa instrução aqui é uma instrução de desvio condicional, né? A instrução de cima fez uma comparação e a de baixo, por exemplo, salta se for o número igual. Então, ele pode saltar para outra instrução. Então, eu posso ter instruções a serem executadas na sequência. Agora, dependendo do que aconteceu na comparação, essas instruções aqui não são para serem executadas, é para executar direto essa instrução aqui, né? Então, que a gente chama de desvio, quando a gente tem um desvio no fluxo do programa. E aí, ferra o pipeline, né? O pipeline, ele vinha executando, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que a instrução 3 seja um desvio condicional para a instrução 5. A gente entra no estágio aqui, ó, buscando a instrução, aí vem executando, executando, executando. Quando chega aqui no tempo 7, por exemplo, no tempo 7 ela está executando a instrução 2, né? Desculpa, ela está gravando o resultado da instrução 2, executando a instrução 3, aqui, ó, buscando operando da 4, calculando operando da 5, decodificando a 6 e buscando a instrução 7. Tá? No momento em que é executada a operação, é feito o desvio. Quando é feito o desvio, qual é a próxima instrução? Instrução 15. Significa o quê? Né? Que tudo isso aqui foi feito à toa. Nada disso aqui é válido. Tá? Porque saltamos da 3 direto para 15. A gente pode argumentar o seguinte, também não teria problema, né? Se não houvesse o desvio, eu ganhei. Como houve o desvio, eu não ganhei. Mas perder também não perdi. Né? Porque, na verdade, o pipeline está me dando ganhos. Né? Mas, ainda assim, a gente tem como trabalhar aqui em cima. Tá? Para perder o mínimo possível. Tá? Ou para ganhar o máximo possível. Tá? Então, existem algumas técnicas para lidar com essa situação aqui de desvio condicional. Tá? Então, que está explicando na situação, né? Que eu já expliquei lá na imagem, né? Que a fase de calcular operando pode depender de algumas instruções. Tá? Bom, então vamos lidar com desvios. Quando existe um desvio condicional, até que a instrução seja executada de fato, é impossível dizer se o desvio vai ser tomado ou não. Tá? Aquilo que a gente viu lá no pipeline. Tá? Enquanto não executa a instrução, não sabemos. Tá? Então, para tratar isso, tá? Algumas abordagens são implementadas. A gente chama de múltiplos fluxos, busca antecipada, buffer de loops, desvio atrasado e previsão de desvios. Vamos ver aqui cada uma dessas técnicas e fazer algum comentário sobre elas. Múltiplos fluxos. Tá? O pipeline simples, ele deve escolher a busca de uma entre as duas instruções. Tá? E aí ele pode fazer a escolha errada. Né? O pipeline, por exemplo, pode decidir fazer o salto e já começar a buscar instruções do salto. E o salto não acontecer. Tomou a decisão errada. Assim como ele pode decidir que não vai fazer o salto, ele pega as próximas instruções e acaba tendo o salto. Tá? Então, uma abordagem é replicar as partes iniciais do pipeline, né, e permitir busca de duas instruções, fazendo assim o uso de dois fluxos. Ou seja, as fases iniciais, que é de buscar a instrução, decodificar a instrução, você tem esse hardware duplicado dentro do processador. E você começa a puxar os dois ciclos para dentro do processador. Né? Assim, quando for tomada a decisão de seguir em frente ou saltar, você segue com o ciclo que você que acertou. Né? Bom, tem dois problemas. Primeiro, o atraso no acesso aos registradores e à memória. Né? É demorado você acessar o registrador, você acessar a memória. Você já está buscando antecipadamente algumas instruções.
buscar duas ao mesmo tempo é bastante complexo, tá? É bastante difícil, né? Então, é difícil a nível de hardware, tá? Ter velocidade para isso, então isso dificulta essa técnica. Outra coisa são instruções de desvio adicional. Você pode ter um desvio, e logo depois desse desvio, você pode ter outra decisão de desvio. E aí? Aí não dá, o hardware é infinito, tá? Mas apesar das desvantagens, você pode melhorar o desempenho. Isso foi implementado, né? Esse exemplo de múltiplos fluxos foi implementado no IBM 370/68 e no IBM 3033, tá? Técnicas que foram usadas e realmente aumentaram o desempenho das máquinas. Uma outra forma é busca antecipada do alvo do desvio, né? Então, quando o desvio condicional é reconhecido, são buscados tanto o alvo do desvio quanto a instrução do desvio. Aqui a gente não tem, semelhante ao que a gente viu anteriormente, mas anteriormente a gente teria 2 hardwares dentro do processador, tá? Para ficar fazendo ao mesmo tempo os 2 fluxos. Aqui não, aqui estou buscando as 2 instruções e jogando as 2 no pipeline, né? Em estágios diferentes do pipeline, né? Se o desvio for tomado, já está lido previamente. Se não foi tomado, também outro fluxo está lido previamente. O IBM 360/91 implementou essa técnica. Uma outra técnica é chamada de buffer de loops, tá? Que é uma memória pequena, extremamente rápida, mantida dentro do pipeline, que ela contém as N instruções lidas mais recentemente. Esse N vai depender do tamanho do buffer, tá? Isso aqui é muito útil dentro de loops, né? Se você tem um for, se você tem um while e dentro você tem um if, que você tem que tomar uma decisão, o que acontece? Quando chega naquele momento, o processador, como ele já executou aquela instrução, tá? Ele pode buscar na memória, nessa pequena memória dele, o resultado anterior dessa instrução, para saber se é melhor para ele tomar o desvio ou seguir adiante, tá? Então, a próxima instrução é buscada já no buffer, né? Tem 3 benefícios. As instruções obtidas na sequência vão estar disponíveis sem o tempo usual de acesso à memória. Então, a instrução ela já está dentro do processador. Então, se o processador ele guarda as últimas instruções, ele não precisa buscar na memória. É extremamente rápido, né? Se um desvio por um alvo tiver algumas posições à frente ou atrás, tá, poucas posições, que é muito comum no if then else, o destino também vai estar no buffer. Então, já está tudo decodificado, tá? Na verdade, quando a gente tem esse buffer de loops aqui, o pipeline nem precisa fazer decodificação, porque já está tudo decodificado, os operandos já está tudo calculado, já é tudo mais rápido, tá? Então, essa estratégia é bem adaptada para lidar com buffer, com loops ou interações, tá? Isso aí foi implementado no CDC, né? No Cray, que é um supercomputador, um dos mais importantes, também no processador Motorola 6810. Linha 68.000, uma linha bastante importante de processadores da Motorola. Os primeiros Apple usavam o processador Motorola da linha 68.000. Eles não usavam 68.000, usavam da 6.800, tá? Que é o anterior a 68.000. Outra forma é chamado desvio atrasado, tá? A gente pode melhorar o desempenho rearranjando automaticamente as instruções dentro do programa, para que as instruções que ocorram depois do que realmente desejado. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Desvio atrasado, isso aí já depende muito do... O microprocessador ele pode ajudar nisso. Desculpa, o compilador. Tá? Vamos supor aqui, ó, você tem uma instrução aqui, você tem outra instrução, e aí você tem... até que chega uma instrução de desvio. Tá? Você pode montar, desde que essas instruções que estão... Desde que o desvio não dependa do código de instruções, o que você pode fazer? Você pode pegar essa instrução e passá-la antes. Tá? E aí você vai... O que você vai fazer? Essas instruções aqui estão no programa depois do desvio, tá? Mas
aliás, eu falei do compilador, mas nem o compilador, é o próprio processador que faz isso, tá? O processador, ele é capaz de pegar as instruções, fazer uma análise de instruções e ver essas instruções aqui, elas não influenciam no desvio que vai ser feito. Então, o que o processador faz? Ele joga o desvio antes no pipeline e ele começa a calcular as instruções. Então, a instrução de desvio ela é calculada, você chega no resultado se vai saltar ou não, mas independente se você vai saltar ou não, essas instruções que estão no pipeline, elas são executadas de qualquer maneira, né? Porque na prática elas estariam antes do desvio. Então, o que você faz? Joga o desvio mais cedo para o pipeline, tá? E na execução é como se o desvio fosse atrasado, por isso a gente chama de desvio atrasado. O que vem executando depois é executado, tá? Um processador que fazia isso muito, tá? Fazia não, faz, né? É o PowerPC. Tá? O PowerPC ele foi montado por um consórcio de empresas, tá? Ele foi conhecido na época de lançamento, ele recebeu o apelido de devorador de instruções. Ele tinha capacidade de jogar dezenas de instruções para dentro para fazer o processamento e ele mesmo trocava a ordem das instruções dependendo do que estivesse acontecendo. Ele tinha uma análise muito rápida para isso. Uma outra técnica é chamada previsão de desvio, que é tentar adivinhar se o desvio vai acontecer ou não. As duas mais simples é previsão sempre tomada, previsão nunca tomada, né? Isso aqui é fácil, né? É o seguinte, chegou um desvio, faz o desvio, né? Joga no pipeline o desvio. Chegou um desvio, considera no pipeline que não teve desvio. Outra é previsão por opcode, chave tomada e tabela histórica. Também vamos ver cada uma dessas aqui. Previsão sempre tomada, tá? Estatisticamente, tá? Estudos mostram que quando chega no desvio condicional, em mais de 50% das vezes o desvio acontece. Então, a maneira como o programador programa, ele normalmente programa para que o desvio aconteça. Tá? Isso é estatístico. Então, essa abordagem é a favor de previsão sempre tomada, né? Ou seja, se houver uma previsão de desvio, toma o desvio, joga no pipeline o desvio. Qual o problema disso? Né? Para quem lembra o que é paginação, tá? Paginação é o seguinte, né? As informações elas são gravadas em páginas de memória. Tá? Se você está executando essa instrução dentro de uma página, se você não toma o desvio, a instrução seguinte está dentro da página. Se você soma o desvio, existe a possibilidade da instrução que você está buscando estar em outra página de memória. E essa página pode nem estar carregada na memória. Então, você precisa fazer um acesso ao disco para buscar essa página. Aí você faz um acesso ao disco, o desvio não acontece. Ou seja, você buscou à toa uma página na memória, perdeu tempo, um tempo precioso. Tá? Então, sobre esse aspecto prático, a previsão nunca tomada é melhor. É melhor seguir adiante. Né? Previsão por opcode dependendo do tipo do opcode, tomar ou não desvio. No final, o que pesa essa questão aqui de paginação. Então, ela é a mais popular. Tá? Então, normalmente, quando não existe um apoio do processador, né, se não tem um hardware de apoio bom, normalmente vai adiante. Perdeu, perdeu. Agora, tem estratégias que são dinâmicas também que tentam melhorar essa previsão. Tá? Então, lembra aquele buffer de loop? Tá? O buffer de loop ele guarda aquelas instruções que foram executadas recentemente. Então, quando tem uma instrução de desvio, ele guarda se da última vez que a instrução foi executada, o desvio aconteceu ou não. Se da última vez que foi executado o desvio aconteceu, o que é jogado no pipeline é o desvio. Se da última vez que foi executado não aconteceu o desvio, o que é jogado no pipeline é a sequência e continuidade. Tá? Claro que o desvio não ter acontecido antes não quer dizer que vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer. Tá? Mas, de toda forma, é uma boa dica. Tá? Porque se não aconteceu antes, a chance de não acontecer de novo é muito grande. Da mesma forma, se aconteceu antes, a chance de acontecer de novo é grande. Então, é uma decisão dinâmica que acerta bem. Tá?
Uma outra tarefa que pode ajudar também, tá? É ter uma tabela de histórico de desvio, tá? Ter um histórico das instruções que causam mais desvio, então o processador conseguir manter essa tabela, tá? Isso também traz um grande ganho, né? O que eu posso falar para vocês é o seguinte, tá? Uma técnica que não está falada aqui é uma técnica auxiliar da memória cache, tá? A memória cache ela tem um poder de processamento muito grande, tá? Então a linha x86, por exemplo, ela tem a cache dela, ela tem uma chamada predição de desvio, tá? Então, enquanto o processador está trabalhando as instruções, a cache ela faz uma análise rápida da instrução para tentar adivinhar se o desvio vai acontecer ou não, tá? E ela mesma já dá a dica ao processador. Ok? Essa parte aí, gente, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, né? Às vezes não tá, né? Mas, então, beleza. Vamos entrar então agora na parte de unidade de entrada e saída. Isso aqui a gente já está ganhando aquele tempo, né? Que a gente precisou acelerar de novo, tá? Então, entrada e saída seriam esses assuntos, né? Seriam assuntos de aulas diferentes. Mas vamos lá, vamos começar para a gente poder, né, pôr em dia aí o atraso aí da semana da computação. Então, agora, entrando num outro nível de máquina, tá? A gente estava aprofundando na máquina cada vez mais, a gente já falou sobre processador, a gente já falou de memória, já falou de memória cache, já falou das estruturas internas do processador, da halo, tá? Da unidade lógica aritmética, de registradores, tá? Fala agora da parte de entrada e saída de um computador, tá? Ou a parte mais de periferia, né? Nós temos o computador. O computador, para trabalhar, ele precisa de uma série de dispositivos periféricos, né? Por exemplo, impressoras, monitores, leitores, gravadores externos, filmadoras, teclado, mouse, né? Como é a interação dele com esses dispositivos, né? Como ele trabalha cada um desses dispositivos, né? Então, o que a gente vai ver aqui. Bom, então, né, um sistema computacional ele é composto por um processador, acabamos de ver processador, módulos de memória, nós já vimos também, e também módulos de entrada e saída. Esses módulos de entrada e saída eles contêm uma lógica para realizar a função de comunicação entre o periférico e o barramento, né? Até então, a gente vinha falando que a memória era um dispositivo lento, né? A memória acabou de ser promovida a um dispositivo ultra rápido, né? Quando a gente fala em periféricos, né, a memória está numa velocidade muito mais próxima ao microprocessador do que os periféricos, né? Então, esses dispositivos eles são bem mais lentos, eles precisam de algum tratamento especial para que eles não segurem o processador, né? Assim como a memória tem toda uma técnica de cache para que ela não atrapalhe o trabalho do processador, dispositivo de entrada e saída mais ainda, tá? Mais ainda, porque se o processador depender do processamento de uma unidade de entrada e saída, aí ferrou tudo, né? Então, primeiro, os periféricos não são conectados diretamente ao barramento do sistema, tá? Não dá. O barramento do sistema ele está sendo utilizado por dispositivos rápidos, como memória e processador, né? Então, você imagina uma avenida de alta velocidade, tá? Onde estão passando carros turbinados, com dados passando para todo quanto é lado, e de repente entra ali um comboio de carroça, tá? Vai engarrafar tudo, tá? Então, esses periféricos eles não são conectados diretamente ao barramento, tá? Não pode. Então, existe uma grande variedade de periféricos com diferentes métodos de operação. Então, além desse engarrafamento, né, é impraticável incorporar a lógica necessária dentro do processador, tá? Um processador ele não tem como saber como se comunicar com todos os periféricos, tá? Isso aqui também, a taxa de transferência dos periféricos é muito lenta, né? Que eu acabei de falar, vamos meter carroça no meio da avenida? Não pode, tá? Então, a taxa de transferência de dados de algum periférico é maior do que a memória ou do processador, tá? Está errado, tá? Na verdade, é menor, tá? A taxa de transferência de alguns periféricos quase sempre é bem menor do que a memória do processador, tá? Então, os periféricos muitas vezes utilizam
formatos de dados, extensões de palavra diferentes do que é usado pelo computador ao qual está conectado, né? Por exemplo, unidade de disco, né? Uma máquina 64 bits, que é a maior que a gente tem hoje, assim, em termos de microcomputação, né? Uma máquina de 64 bits, quantos bytes ela trafega por acesso? 8. Uma máquina de 64 bits sempre troca 8 bytes de dados. Uma unidade de disco, quantos bytes ela troca? 512. Né? Um mouse, quantos bytes ele troca? 1. Né? Então, a gente vê que o processador ela tem a unidade de dados dele, enquanto tem dispositivos que têm unidade de dados muito maiores e outros muito menores. Então, também precisamos de uma compatibilização. Né? Então, são várias razões para que um periférico nunca esteja diretamente no barramento do sistema. Né? Como o periférico não está no barramento do sistema, a gente precisa do que a gente chama de módulo de entrada e saída. Tá? Por quê? O periférico ele não está no barramento, mas o periférico precisa transferir dados entre ele, a memória, entre ele, o processador. Tá? E memória e processador recebe pelo barramento. Então, alguém tem que estar no meio do caminho fazendo a conversão daquilo que é oferecido, ofertado ou recebido pelo periférico e o barramento. É o chamado módulo. Né? Ele possui duas funções principais: interface com processador e memória via barramento ou comutador, né? E interface com um ou mais dispositivos periféricos. Por que um ou mais? Né? Por exemplo, aqui vamos ver alguns exemplos de módulos. Módulo de acesso a disco. Né? Então, SATA, por exemplo, ele vai compatibilizar o acesso a um disco SATA, um HD SATA, um SSD SATA, com o processador, memória, e ele pode ter ligado nele vários discos ou vários SSDs SATA. Né? O módulo NVMe, né? O módulo USB. O USB conecta quantos periféricos? Tá? Vários. O USB a gente pode ter vários periféricos USB ligados na máquina. Então, tem um módulo USB que faz a compatibilização entre os barramentos. Dispositivos externos. As operações de entrada e saída são realizadas por intermédio de dispositivos externos. Tá? Um mouse é um dispositivo externo, um teclado é um dispositivo externo, um monitor é um dispositivo externo. Tá? Então, oferecem meio de trocar dados entre o ambiente externo e o computador. Né? Por exemplo, né, uma impressora multifuncional, ela recebe dados do computador para mandar para o mundo externo, via impressão, e recebe dados do mundo externo para mandar para o computador, via a parte do scanner dela. Né? Uma tela touch também é um dispositivo que serve de entrada e de saída. Né? A tela touch mostra informações e, ao mesmo tempo, ela captura toques do usuário. Né? Todos esses costumam ser chamados de periféricos. Tá? E o módulo de S, para poder falar com o periférico, troca sinais de controles, estados e dados. Então, esses dispositivos externos podem ser classificados em 3 categorias. Né? Inteligíveis ao ser humano, né? Aquele que o ser humano entende. Né? Então, ele é adequado para a comunicação com seres humanos. Por exemplo, monitor de vídeo e impressora. Tá? O que o monitor gera, o que a impressora gera, o ser humano entende com perfeição. Né? E temos aqueles que são inteligíveis à máquina, que é mais adequado para a comunicação com o equipamento. Né? Por exemplo, discos, sensores, um sensor de impressão digital, né? Atuadores. Né? Esses aqui, os seres humanos não entendem bem a informação que estão neles, que trocam eles. Para a máquina é perfeito. Né? E nós temos ainda dispositivos de comunicação, que é adequado para comunicação com dispositivos remotos. Por exemplo, placas de rede. Né? Então, nós temos dispositivos que são para comunicação com seres humanos, para comunicação em troca de dado interno da máquina e para trocas externas. Né?
O disco, a gente tem que ter um cuidado especial quando fala com ele, a respeito dele, tá? Porque o disco ele está numa situação meio, vou falar assim, pastosa, né? Em termos da arquitetura, eh, eles podem ser considerados dispositivos externos, né? Porque o disco ele recebe informações da máquina e guarda, e a máquina lê informações dele. Mas sobre certo aspecto da arquitetura também, principalmente se você levar em conta o nível do sistema operacional, ele não é bem um dispositivo de entrada e saída, tá? O disco ele atua como memória secundária. Como na hierarquia de memória, o disco está elencado como uma memória não volátil, né? Então, para nível de sinais, para nível de controle, para nível de entrada de dados, de saída de dados, eletronicamente ele é considerado um dispositivo de entrada e saída. Mas no nível mais alto da hierarquia da arquitetura, ele é memória secundária, tá? Então a gente tem que sempre lembrar desse aspecto, tá? Disco a gente pode encarar de duas maneiras, dependendo do nível onde a gente coloca ele. Bom, então algumas informações que são trocadas aí entre os dispositivos e o sistema. Bom, isso aqui então é o nosso controlador, tá? Nós temos chamados sinais de controle. Os sinais de controle determinam a função que o dispositivo realizará. Então, por exemplo, um sinal de controle que é enviado para a impressora. Eu posso estar enviando um sinal de controle para ela imprimir ou para ela digitalizar, se ela for multifuncional, né? Se for um disco, eu posso estar mandando sinais para gravar ou para ler, né? Se for uma tela touch, eu posso estar mandando sinais para dizer o que será gravado na tela, né? No caso, o sinal não é nem mandado para a tela, o sinal é mandado para a placa de vídeo, tá? Então, são sinais para dizer o que será feito, né? Já os dados são conjuntos de bits que são enviados ou recebidos pelo módulo de AES, né? Então, por exemplo, uma tela touch, eu envio um sinal para dizer para ela que é para mostrar algo na tela e eu mando os dados, que é o que será mostrado, né? O disco, eu mando o sinal que era para ler do disco e os dados são transferidos do disco para o sistema, né? Nós temos ainda os chamados sinais de estados, que eles indicam o estado do dispositivo, né? A gente vai ver mais para frente formas de controle do dispositivo, mas uma UCP, quando ela solicita algo ao dispositivo, ela não pode simplesmente solicitar, ela tem que saber se o dispositivo está livre. Um disco, por exemplo, pode estar sendo utilizado. O controlador de disco pode estar acessando o disco, tá? Está atendendo a uma requisição já. Então, o CP não pode simplesmente mandar a controladora de disco fazer outra coisa. A controladora tem que estar pronta para receber instruções. Esse sinal de estado que vai dizer se a UCP pode ou não mandar essas informações para a controladora. Assim como pode ser usado para a UCP saber se a controladora já terminou o que a UCP mandou ela fazer. Então, a UCP manda a controladora fazer alguma coisa, quando a controladora termina, o estado dela indica que ela já terminou. A gente tem chamada lógica de controle, que controla a operação do dispositivo, né? Então, a parte de lógica do próprio dispositivo. Tem o transdutor, que converte dados elétricos em outras formas de energia, né? Por exemplo, um disco, ele recebe bits por níveis de tensão, que indica bit 0 e bit 1. Mas ele é gravado como um sinal, ele é sinal magnético, então tem que ter uma conversão magnética, né? Uma placa de rede, por exemplo, pode ser uma placa de fibra ótica, tá? Então precisa de um transdutor para converter energia elétrica em luz ou ausência de luz. Temos ainda um buffer para manter temporariamente os dados sendo transferidos, né? A gente já comentou aqui, né? O periférico ele é muito lento para competir no acesso ao barramento com o CP. Ele não pode ficar engarrafando o barramento. Então, como ele faz? Porque ele também tem que transferir os dados.
Então, na verdade, o periférico está aqui embaixo, ele transfere os dados para o controlador, ele transfere muito lentamente quando comparado com memória e UCP. O que o controlador faz? Armazena os dados no buffer. Quando os dados estão todos prontos, aí sim o controlador ele consegue trabalhar na velocidade do barramento. Aí o controlador descarrega tudo de uma vez só no barramento. Da mesma forma como a informação vai ser gravada no periférico, ela é jogada em alta velocidade no barramento. O controlador armazena num buffer e grava lentamente no dispositivo conforme a velocidade do dispositivo. Tá? Então, você tem aqui os sinais de controle para dizer o que fazer, os bits sendo transferidos, uma lógica de controle, né? O buffer de dados e o transdutor que faz a conversão para poder enviar. Isso aqui é o papel do controlador. Falar aqui de alguns... Conversar sobre alguns periféricos. Tá? Teclado e monitor. Né? Eu sei que é meio que chover no molhado, né? Todo mundo aí sabe que é teclado e monitor, mas faz parte, tá? Então vamos lá, porque algumas coisas podem ser novidade para alguns. É o meio mais comum de interação entre o computador e o usuário. Ou um dos mais comuns, né? Hoje em dia, talvez o mouse seja o mais comum, né? A unidade de troca básica é o caractere. Você tecla uma letra, a letra vai para o computador. Você precisa mostrar alguma coisa para o usuário, você mostra uma letra ou talvez um sinal gráfico. Associado a cada caractere existe um código, em geral com tamanho de 7 ou 8 bits. O código ASCII, que a gente fala muito, ele na verdade tem 7 bits. O código tem 8 bits, é o ASCII estendido. Os caracteres são de dois tipos, imprimíveis e de controle. Né? Se alguém olhar a tabela ASCII, vê lá as letras de A até Z maiúsculo, de A até Z minúsculo, interrogação, barra, espaço, números, caracteres de pontuação. Mas tem vários outros caracteres que não estão no teclado. Tá? Então, são chamados caracteres de controle. Tá? Então, por exemplo, seria um caractere de retorno de linha, tá? É um caractere de início de transmissão, um caractere de final de transmissão. Tá? Então, um exemplo de um caractere de controle é o carrad return, que vai para a linha de baixo e volta para o início, para uma impressora, para poder imprimir na linha de baixo. Né? Então, quando o usuário pressiona uma tecla, gera um sinal elétrico interpretado pelo transdutor. Né? Então, o transdutor detecta qual foi a tecla que foi pressionada e gera um padrão de bits que é enviado para o módulo de ES. Né? Aí, na saída, isso na entrada, né? Na saída, os caracteres são transferidos para um dispositivo externo do módulo ES. O transdutor vê o código e envia sinais eletrônicos para o dispositivo de saída. Tá? Então, no caso, o teclado apertou uma tecla, o sistema identifica qual é a tecla, gera um padrão de bits, joga para o buffer, aí é transferido em alta velocidade para o CP. Na saída, vamos supor que era mostrar uma letra. Uma letra é passada pelo barramento, é capturado pelo dispositivo de controle, vê o código que é necessário para mostrar essa letra na tela e acende os pixels que são relativos a essa letra. Drive de disco. Tá? Isso está bastante em desuso, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Todo mundo sabe a diferença de drive para driver, ou não, alguém não sabe? Tem que aprender a falar certo. Tá? Drive é a unidade. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui à mão. Tá. Deixa eu abrir um aqui e vou mostrar para vocês. Normalmente drive a gente está associando a disquete, essas coisas, tá? Mas isso aqui é um exemplo de drive.
Estão conseguindo ver isso aqui? Isso aqui é um drive de leitor gravador de CD DVD. Tá? Ele é um drive USB. Vocês dão um cabo USB dele, você liga o cabo USB no computador e você consegue gravar ou ler um CD e DVD nele, né? Meu notebook não tem leitor de CD. Tá? Coisa que está até cada vez mais comum nos notebooks. Né? Então, o que é o drive? O drive é esse equipamento. Né? O que é o driver? O driver é o software do sistema operacional que faz você interpretar um determinado hardware. Então, driver é software. Né? Drive é a unidade. Né? Então, é importante a gente saber falar certo. Né? Alguém fala assim, meu driver de DVD. Não, não é. É drive de DVD. Tá? Então, drive é o dispositivo, driver é o software. Tá? Um drive de disco contém eletrônica para trocar sinais de dados, controle estado com o módulo de entrada e saída. Tá? Então, esse drive aqui, no caso, ele é um dispositivo USB. Então, ele tem uma interface para falar com USB. Se você pensar em um drive mais antigo, como, por exemplo, um drive de disquete, tá? Ele vai ter uma interface própria para trabalhar com disquete. Né? Ele contém eletrônica também para controlar os mecanismos de leitura e gravação de disco. Então, no caso desse drive aqui, é mecanismo para poder disparar um laser e, dependendo se eu estou gravando, esse laser vai queimar uma unidade própria ou ele vai ser fraco o suficiente para apenas provocar um reflexo para fazer leitura. Tá? É capaz de converter padrões magnéticos para superfície de bits em buffer do dispositivo, ou, nesse caso aqui, padrões, em vez de padrões magnéticos, padrões de luz. Tá? E um dispositivo com cabeça móvel é capaz de mover o braço, tá? Radialmente. Né? Então, a unidade, no caso aqui, ela move a cabeça de leitura para poder pegar a posição correta na espiral do DVD, do CD. Né? Então, o drive é o equipamento. Já os módulos de entrada e saída. Né? Quais são as principais funções dos módulos? Controle e temporização. Tá? Comunicação com o processador, comunicação com o dispositivo, chamado buffering de dados, e também detecção de erros. Tá? Então, vendo cada um desses aqui, tá? Alguns desses aspectos são até feitos também pelo driver. Né? Então, o módulo DS inclui um mecanismo de controle de temporização para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e os dispositivos externos. Por exemplo, fazer a arbitração do barramento. Né? O que acontece? Você tem vários dispositivos que são controlados pelo módulo, tá? Por exemplo, o USB. Tá? Vamos supor que eu coloquei esse drive aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Aí eu posso ter no meu computador aqui, eu tenho um teclado USB externo, tenho um mouse USB externo, um mouse USB e tenho um leitor de CD e DVD USB. Tá? Os três dispositivos eles estão ligados ao módulo de entrada e saída. Então, é necessário haver uma parte de controle e temporização para poder saber qual o momento de cada dispositivo poder transmitir. Se eu tenho um controlador, né, que só tem um dispositivo ligado a ele, é mole, não tem problema nenhum. Agora, controladores que lidam com vários dispositivos têm que controlar esses vários dispositivos. Né? Por exemplo, também Bluetooth. Tá? Apesar do Bluetooth ser na verdade, uma rede de periféricos, a ideia é a mesma. Você tem que arbitrar o acesso. Você tem uma interface Bluetooth que está controlando vários periféricos. A única diferença é que o barramento é o próprio ar. Né? A parte de comunicação com o processador. Né? O que tem que ser feito? Decodificação de comando. Né? Ele aceita comandos do processador que normalmente são enviados pelo barramento de controle. Né? A gente viu hoje aqui que um processador ele tem unidade de controle, e essa unidade de controle envia dados para fora pelo barramento de controle.
tá? Esses comandos podem incluir parâmetros que é enviado no próprio barramento de dados, às vezes, tá? Então, dependendo da arquitetura da máquina, você pode ter parâmetros passados pelo próprio barramento de controle, mas também pelo barramento de dados, tá? Você tem os próprios dados que são trocados entre o processador e o módulo de entrada e saída, né? Lembrando que processador não fala diretamente com o barramento. Então, o processador ele manda os dados para o módulo de entrada e saída. E o módulo de entrada e saída manda os dados para o periférico. Exemplo, um gravador de DVD extremamente lento quando comparado com o CP, mas extremamente lento mesmo. Então, o CP manda o que tem que ser gravado para o controlador e o controlador vai descarregando devagarzinho no periférico, tá? Informações de estado. Como os periféricos são muito lentos, é importante conhecer o estado do módulo GS, né? Por exemplo, o próprio gravador de DVD. Eu estou gravando o DVD nele, dados. O CP descarrega uma porção de dados para o buffer. O DVD ele vai levar uma eternidade para gravar aquilo em tempo de UCP, tá? Enquanto ele não informar que ele está pronto para receber mais dados, a UCP não pode mandar mais dados. Também reconhecimento de endereço. Cada dispositivo de entrada e saída tem um endereço próprio de comunicação, tá? Então, o módulo de entrada e saída ele deve reconhecer o endereço exclusivo de cada periférico que controla. O barramento USB tem endereço? Tem, tá? Cada periférico USB tem um endereço próprio, tá? Senão ele não pode ser localizado pelo barramento. Tá? Ali a gente viu a comunicação com o processador, mas ele também tem que se comunicar com o dispositivo, tá? Então envolve comandos, informações de controle, estado de dados, tá? Então, cada controlador precisa conhecer especificamente como funciona o seu dispositivo. Se você tem, por exemplo, disco, existem algumas interfaces padrão de disco, né? Tem interface SATA, tem SCSI, tem IDE, está até puxando algumas históricas aí. Tem interface SAS, né? Cada uma trabalha com disco com um padrão diferente. Então, o controlador tem que conhecer o padrão do dispositivo que ele está trabalhando. Eu posso pegar um equipamento SAS e colocar um equipamento SATA e colocar numa interface IDE? Primeiro que o conector não vai nem conectar, porque são diferentes. Aí, se eu fizer um adaptador que só faz a conversão eletrônica, também não funciona, porque tem que ter também conversão de protocolo, que o protocolo é diferente, tá? Então, o controlador ele tem que saber falar com o CP e também tem que saber falar com o dispositivo, tá? A parte de buffering de dados, tá? Ela é necessário para a compatibilização das diferentes taxas de transferência. Então, já falamos disso aqui, né? Então, o dispositivo ele é muito lento. Quando está lendo o dispositivo, está armazenando num buffer. Quando o buffer está cheio, descarrega de uma vez só no barramento. Da mesma forma, quando a informação vem do barramento, vem muito rápida. Então, é colocada no buffer e o periférico vem consumindo aos poucos. E, por fim, tá? Um módulo de entrada e saída, em geral, responsável pela detecção de erro e por relatar erros ao processador, tá? Esses erros podem ser defeitos mecânicos, elétricos, mudanças não intencionais, tá? Então, cada dispositivo tem os mais variados tipos de erros. Disquetes, que eram usados antigamente, tá? Acho que muitos de vocês aí nunca nem viram um disquete, né? Mas um disquete ele tinha muito erro de leitura e era comum, né? A Ana está perguntando. Os softwares, na verdade, não era nem os softwares que eram antigos, né? Que eram os primeiros DVDs e CDs, eles eram mais lentos na gravação, né? Então eles tinham que fazer o buffering com bastante cuidado. E realmente, tá? Tipo, o primeiro CD, a velocidade 1x que se fala, né? É velocidade de leitura de um CD. Se não me engano, a velocidade de leitura, não me lembro mais, não vou chutar não, tá? Mas a velocidade 1, o que é? Gente, você já deve ter visto, a velocidade 1x, velocidade 2x, velocidade 4x. A velocidade 1x era a velocidade que era necessária para você escutar a música num CD de
áudio, era a taxa de transferência de áudio. Aí o 2x ele conseguia gravar em 2 vezes aquela taxa, o 4x em 4 vezes, né? Então, tinha que fazer a buferização, né? O processador mandava um monte de dados e ficava no buffer e gravando aos poucos, né? E realmente ele dava aquela mensagem. Foi bem lembrado aí, Ana. Demorava pra caramba, realmente. Qual era o grande problema daquilo, né? É porque você tem que perfurar o CD numa posição exata, o CD, DVD, o Blu-ray, na posição exata. Ele é uma espiral contínua. Então, o que que acontece? O disco está girando numa velocidade e o laser tem que disparar naquele ponto exato, né? E o que que acontecia? A velocidade de controle, né? Se o disco girasse muito rápido, em vez do laser abrir um buraquinho, ele abria uma raia no disco, né? Então, conforme a eletrônica de controle foi melhorando e permitiu ao laser dar um tiro mais rápido, também o disco foi podendo girar mais rápido, tá? Então, a gente consegue velocidade maior. Essa velocidade está ligada diretamente ao quê? A unidade de controle conseguir sincronizar o disparo do laser com o ponto do disco. Acho que os primeiros CDs demoravam muito mais para gravar do que os DVDs hoje em dia, né? Embora os DVDs sejam uma capacidade bem maior. É evolução, né? Então, quem faz essa compatibilização é o buffering, né? O buffering é o quê? É um buffer, né? Um switch de rede também trabalha dessa maneira, tá? Puxando a brasa um pouquinho para o lado da rede, eu gosto muito de falar de rede, que é mais a minha área, tá? É isso aqui, ó. Você pega uma rede que entra num switch e nesse switch você está ligado a uma rede de 1 GB, um equipamento de 1 gigabit por segundo, e na outra porta do switch você tem ligado equipamento 100 megabits por segundo. Como é que é o milagre, né? O cara transmite a 1 GB, o outro recebe a 100, né? Como essas portas trabalham em velocidade diferente, o que acontece? Vem a rajada de 1 GB, isso é gravado num buffer. E aí esse buffer descarrega devagarzinho a 100 mega. Da mesma forma, quando o cara de 100 mega manda por de 1 GB, preenche o buffer lá nos 100 mega, quando acaba de preencher, descarrega rapidamente a 1 GB, né? Então, hoje em dia, né, sempre na computação, o buffering é utilizado para poder compatibilizar diferentes velocidades, né? Por fim, aí também é responsável pela detecção de erro, né? Tá falando que disquete tinha muito erro. Ele dava muito erro. Então, quem usou disquete, né, vai lembrar do que eu estou falando. Parecia que o drive às vezes estava mastigando o disquete, ele ficava fazendo tá 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 tá, fazendo um monte de barulho. Era forçando a leitura. Às vezes tem que ler 4, 5, 6 vezes o mesmo setor até conseguir fazer uma leitura correta, tá? Então, o dispositivo ele faz a detecção de erro, ele informa se a leitura foi correta. Se não for, ele persiste na leitura até dar certo, tá? Ou desistir, tá? Quem trabalhou com disquete aí sabe exatamente, né, o que eu estou falando. Quem não trabalhou não tem noção de como era romântica essa época. Erros podem ser defeitos mecânicos, defeitos elétricos, mudança não intencional no padrão de bit. Lembra do disquete, né? Só para quem nunca viu, eu tenho o disquete aqui, deixa eu achar. Ah, achei. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui o vídeo. Para aqueles que nunca viram o disquete, esse aqui é o famoso disquete, né? Esse é o disquete 3,5, né? Tem o disquete de 5,1/4, que é maior, e os primeiros disquetes tinham 8 polegadas, né? Quando a gente insere o disquete no drive, tem um braço mecânico que pega ele aqui e puxa essa janelinha, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, tá fechada, tá? E aqui dentro é difícil ver, tá? Mas é, aqui acho que dá para ver metade, a metade da esquerda aqui, pelo menos a minha esquerda, né? Pega aqui, ó. Aqui dentro está a mídia flexível e aqui a parte da capa. Então a gente vai girando, ó, a gente chega na mídia. Então a cabeça de leitura do disquete entra aqui. Então, né, posso até encostar porque o disquete não funciona mais, tá? Aqui a cabeça de leitura vai lendo.
Aqui são os dados. O outro lado do disquete está aqui, né? Entra uma ponta aqui, ela gira o disquete, né? Esse disquete tá duro pra caramba, que eu não vou nem conseguir girar, tá? Consegui girar um pouquinho. Aqui gira o disquete. Já está seco esse disquete, ele era meio lubrificado antigamente. E essa aqui é que faz o disquete girar. Então o disquete gira, é puxado aqui e consegue ler, né? E aqui tem né, só de curiosidade, né? Tem aqui uma. Quando tá, eu nem me lembro mais. Aqui tá vendo, tem um buraquinho aberto que eu posso fechar, movendo uma caixinha aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Tá no meio do caminho, tá? Tem aberto. Acho que dá para ver o buraquinho ali, dá para ver um pedaço do meu queixo lá atrás. E assim fechado. Tá? Eu não me lembro mais, mas fechado significa gravar e aberto que não pode gravar. Então, é o contrário, tá? Tantas décadas aí que não se usa disquete. É o. A Ana Carolina botou, não é o botão de salvar? É, né? Porque antigamente era salvar em disquete, né? O primeiro dispositivo que teve salvação era disquete, né? Hoje em dia, muita gente acha que é o símbolo de salvar. Na verdade, não é o símbolo de salvar, né? É o símbolo do disquete, para gravar em disquete. Não tem mais disquete, mas o botão mesmo. E tá rindo, Ana, mas você deve estar rindo porque você deve saber, né? Muita criança. Não, então, muita criança, quando você vai ensinar na escolinha, quando você vai ensinar para criança, eles não têm nem noção do que é disquete, e eles pensam que realmente é o símbolo de salvar, tá? Eles pensam que é o símbolo de salvar, não, não é brincadeira, não. Já está assim de perguntar o que é DVD? As coisas mudam com o tempo, né? Isso aí vai evoluindo, né? Eu me lembro que eu era adolescente, não existia nem DVD ainda, né? Era tudo na base de videocassete, não sei o quê. Aí teve um filme desses futuristas e eu nessa época já estudava um pouquinho de computação, tá, por conta própria. E esses filmes futuristas, esse filme tinha uma cena lá que um cara foi incriminado por algo que ele não fez. Ele estava atrás das imagens que mostravam que ele não era culpado. E ele conseguiu os vídeos. Esses vídeos estavam num chip. Eu me lembro que eu comentando com meus amigos, mas que mentira, cara, um vídeo gravado no chip, onde é que já se viu isso, né? Pô, e hoje em dia tá em chip mesmo, né? Pendrive tem um para tudo quanto é lá. Então aquilo que a gente tinha certeza que era uma mentira, que nunca ia acontecer, tá no cotidiano hoje, né? E ao mesmo tempo, essa molecada que nunca nem imagina o que que é uma fita de videocassete, né? Uma fita de cassete para ouvir música, né? Então a tecnologia evolui e coisas que a gente nem imagina acontecem, né? Me lembro também, assim, também era garoto, um amigo do meu pai falando, não, pô, tem um grupo aí estudando para, em vez da gente usar dinheiro, usar um cartão, e esse cartão a gente passa, aí dá para ver quanto tempo foi atrás, né? Passa e vale como se fosse dinheiro. Era cartão de débito que ele estava falando, mas na época a tecnologia estava começando a ser estudada. Eu fiquei pensando assim, caramba, será que algum dia trocar dinheiro por cartão? Né? E as coisas acontecem, né? E é o que acontece com a garotada, né? Não pega as coisas do passado, a evolução. Mas seguindo aí. Então, um diagrama de blocos aqui de um módulo de entrada e saída genérica, né? Então, a gente tem o dispositivo, né? Vou dar um exemplo logo, um dispositivo para vocês. Um dispositivo que todo mundo conhece e ama, tá? Placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é um controlador, tá? Ela pega dados do barramento do sistema e transforma em dados para o monitor, tá? É, o dispositivo de saída é o monitor. O que fornece os dados é o sistema. E a placa de vídeo em que realiza todo o processamento para transformar as informações que o sistema envia em informações gráficas, tá? Então, essa aqui é a interface para o barramento do sistema à esquerda e a interface
para o dispositivo está à direita. Tá? Então, esse aqui é um dispositivo genérico, ele tem linha de controle e linha de endereço. Tá? A lógica de entrada e saída pega o que tem que fazer e sobre o que tem que fazer. Então, gravar dados, ler dados, transformar dados, tá? Por aí vai. Né? Por exemplo, impressora recebe dados para gravar. Scanner fornece dados que foram lidos. Né? Então, aqui são as linhas de controle, aqui são as linhas de endereço para dizer que dados são esses. Tá? Onde estão esses dados? E aqui as linhas de dados, né? Que são registradores de dados propriamente dito e registrador de estado de controle. Tá? Então, registrador que diz o estado do dispositivo e a troca de dados propriamente dito. Isso aqui é a interface com o barramento do sistema. Né? Lembra que nós temos 3 barramentos? Barramento de controle, barramento de endereço e barramento de dados. Então, é isso que o dispositivo vê do sistema. Agora, para que isso funcione, ele precisa converter isso em alguma coisa que o dispositivo entenda. Por exemplo, um disco. Você vai ter o controle dizendo para o disco se é para ler, se é para gravar. Né? O disco vai dizer o estado em que ele está e vai ter a troca de dados com o disco. Sendo que uma unidade de controle pode controlar vários discos. Né? Uma unidade SCSI, por exemplo, controla até 8 discos. Uma unidade SAISTA, agora eu não sei mais quanto controla, mas controla também vários discos. Tá? Então, esse aqui é o formato geral. Tá? E, né, o módulo de S, então, permite que o processador veja uma grande variedade de dispositivos de uma maneira simples. O processador só vê isso aqui, ó. Isso é que o processador vê. O processador ele manda controle, endereço e dados. E cabe ao controlador converter isso em algo palpável. Tá? Ele oculta detalhes de temporização, formato, eletromecânica do dispositivo. Então, se é uma placa de rede de fibra ótica que tem que converter em luz, se é uma placa de rede que tem que converter em sinais elétricos, se é um monitor que tem que receber caracteres, se é um mouse que manda informação. Tá? A variedade aqui dentro é enorme. O módulo de S converte e facilita. Tanto que um outro exemplo aqui, a gente vê com facilidade, por exemplo, para vocês poderem perceber a diferença dos módulos. Você pensa numa placa de vídeo, por exemplo. Para o sistema operacional, todas as placas de vídeo são iguais. Todas. Não tem placa de vídeo diferente. Tá? Agora, principalmente quem joga aí, eu vou fazer uma pergunta. As placas de vídeo são iguais? Elas têm a mesma capacidade? Tá? É óbvio que não. Né? As placas de vídeo elas têm capacidades completamente diferentes. Mas se você olhar aqui, ó, do ponto de vista do sistema, são todas iguais, todas têm a mesma interface com o sistema. A maneira que elas trabalham aqui dentro é que vai ser completamente diferente. E aí você tem placa de vídeo que já vem com a placa-mãe, a gente pode falar que é de graça, e tem placa de vídeo aí de R$7.000, de R$8.000. Tá mais caro que o resto do computador todo. Tá? Tudo é o quê? A periferia que está aqui dentro. Então, aqui dentro, os dispositivos podem diferir muito uns dos outros, mas na interface não pode. Né? Então, o módulo de entrada e saída, que assume a maior parte do processamento, né? Ele apresentando uma interface de alto nível, é geralmente conhecido como um canal de AES, um processador de AES. Tá? Ô, Lucas, o Lucas está perguntando aqui se tem como checar, né, de alguma vida a vida útil da placa de vídeo. Eu vou ser bem sincero contigo, cara. Eu não costumo jogar, eu não sou grande entusiasta de placa de vídeo, não. Tá? Mas eu não creio, tá? Aí, cara, assim, se eu estiver falando uma grande tuba besteira, tá? Aí me perdoe, tá? Eu vou dar opinião só falando de bem alto nível. Eu não creio que isso exista, até porque o tipo de componente que tem na placa de vídeo ele não tem desgaste, a não ser aquelas placas de vídeo que tem coolers, né? Que aí você pode, de uma maneira ou de outra, trocar esse cooler, né? Que é realmente o cooler ele tem uma vida útil.
Agora, o que placas de vídeo tem mesmo são as memórias, né? O DDR5, 6, e essa memória não costuma ter problema com o uso, não, tá? É claro que todo dispositivo tem a gente chama de MTBF, né? Que é o tempo médio entre falhas. Mas uma placa de vídeo ele é essencialmente um microprocessador de alto desempenho, um microprocessador gráfico de alto desempenho e uma memória também de alto desempenho. Esse tipo de coisa não costuma dar problema, né? É, normalmente você tem verificação de saúde em dispositivos que eles realmente se degradam com o uso, que, por exemplo, o SSD, né? O SSD, quando você faz gravações, você realmente tem problemas, né? Overclock dá problema, pode dar problema, né? Mas aí realmente aí teria que ser um cara bem especializado em eletrônica para falar, né? Eu sou engenheiro de computação, tá? Mas eu diria o seguinte, dentro do meu nível de conhecimento, mesmo que essa placa tenha sofrido overclock, né? Se você tirar o overclock dela, né, a tendência é que você não venha ter problema se ela ainda estiver em uso perfeito. É claro que o overclock pode diminuir o tempo de vida dela, dar um desgaste, mas uma vez que, assim, vamos supor assim, você deu uma pressão nela, deu um overclock nela, ela suportou bem e você tira, é, vou voltar a dizer, posso estar falando besteira, mas eu não acredito que você vai ter problema, não, tá? Se ela sobreviveu, mas eu não sou a pessoa mais indicada para te falar isso, não. Realmente não sou, né? Então, assim, quando a gente tem um módulo que faz a maior parte do processamento, como, por exemplo, uma excelente placa de vídeo, ou então, por exemplo, mainframes que têm canais de dados em que eles recebem uma grande quantidade de dados para serem gravados, ele faz toda a divisão entre discos, ele faz toda essa parte de processamento, a gente diz que a gente tem um processador de entrada e saída, ou um canal de entrada e saída. Ou seja, ele faz processamento dos dados. Um exemplo de processamento é uma placa de vídeo em que você manda desenhar um círculo, você passa a coordenada do centro, você passa o raio, você passa a espessura e a cor. A própria placa desenha um círculo. Ou tentei fazer um círculo, né? Outras placas você precisa desenhar ponto a ponto o círculo. Essa primeira placa é o que a gente chama de processador de ES. Ele consegue receber instruções genéricas e gerar o resultado. Outras são muito primitivas, a gente chama simplesmente de controlador de ES, né? Um controlador de vídeo, você tem que passar ponto a ponto para ele desenhar, né? Um processador de vídeo, uma boa placa de vídeo, você passa instruções genéricas e ela consegue gerar essa informação toda que você precisa. Beleza, pessoal? Agora uma boa notícia aí, tá? É, a gente conseguiu chegar, tá? A gente só precisou realmente da aula passada passar muito do horário. Até porque o conteúdo mais do final da disciplina ele está menos denso, tá? Então a gente conseguiu avançar bem, né? Então o que estava previsto efetivamente para a aula de hoje era terminar aqui, né? O nosso próximo assunto vai ser entrada e saída programada, tá? Na verdade, essa entrada e saída programada é já o início de como a gente faz acesso às placas aos controladores, né? Porque nós temos vários níveis de controladores no sistema. Nós temos desde controladores mais simples até controladores mais sofisticados, mais complexos. Obviamente, quanto mais sofisticado o controlador, menos trabalho a UCP tem. E quanto menos trabalho a UCP tiver, né, mais a UCP consegue, de fato, processar, né? Basicamente é o seguinte, quando a gente tem controladores muito simples, a UCP tem que fazer todo o trabalho para o controlador. Quando a gente tem processadores de entrada e saída, a UCP manda o processador fazer o trabalho e ela vai fazer outros trabalhos mais nobres. E isso impacta na forma de comunicação, na forma de troca de dados, né? Então, semana que vem a gente começa a estudar essas comunicações, né? E nós vamos ver uma que é muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar na sigla dela, né? Pelo menos ouvi falar, por exemplo, DMA. Alguém já ouviu falar em DMA? Né? Dispositivos que fazem DMA, né? É importantíssimo
se a gente tem um dispositivo de entrada e saída, hoje em dia, que ele faça DMA. Quando ele faz DMA, o acesso é muito mais rápido. Semana que vem a gente vai entender por que isso, né? Por que o DMA é tão importante. Tranquilo, pessoal? Tem mais alguma pergunta para fazer? Mais alguma coisa para falar? Ou mais algum saudosismo aí? Tem. Na verdade, deixa eu passar. Vocês não receberam. Tem no site da Veiga o calendário, mas eu tenho a data aqui sim. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu vou até colocar aqui na tela um calendário super horrível que eu faço, tá? Vocês não riem da cara dele, não, mas ele me facilita entender essas coisas. Tá aqui, calendário 2023.2. A tabelinha no Excel que eu boto para facilitar. Então, na verdade, isso aqui vale para todas as disciplinas de vocês do semestral. A A2 é de 29 de novembro, tá? Até dia 5 de dezembro. Como a gente é segunda-feira, a nossa vai ser no dia 4 de dezembro. Tá? E A3, 11 de dezembro. De laboratório de rede, sábado está aqui, né? Sábado A2 é dia 30. Não, não, tá aqui, ó. Desculpa, dia 30 é sexta-feira. Sábado A2 é dia 1º e A3 é dia 9. Tá? Então, na verdade, é isso aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí, todas as A2 vai ser de 29 de novembro a 5 de dezembro. E a A3 vai ser do dia 7 de dezembro ao dia 13 de dezembro. Tá certo, dia 1 é sexta. A 2 vai ser no sábado, dia 2. O sábado aqui é em laranja. Tá legal? Então tá aí gravada essa tabela, se alguém quiser depois olhar para consultar. Isso aqui, na verdade, eu tirei direto do calendário da Veiga, tá? Tem lá para vocês disponível o calendário se quiserem fazer o download. Mais alguma coisa aí? Bom, gente, então, né? A gente conseguiu terminar só com um pouquinho de atraso. E, Lucas, olha só, eu vou fazer esse levantamento, tá? Que eu não levantei ainda não, tá? Mas eu vou anotar aqui. Vou anotar aqui. Ver pontos A2 e A3, tá? Aí na semana que vem, se eu não falar, você me cobra que eu falo, tá? Eu anotei aqui para fazer. Tá? Na verdade, eu acho que até tenho isso lá, mas se eu até achar aqui, vai ser meio enrolado, não sei onde estão esses arquivos. Mais alguma coisa aí? Bom, gente, então, tá? Boa noite para vocês, boa semana. E qualquer coisa a gente vai conversando aí no e-mail ou no fórum, tá? Um abraço para todo mundo, boa noite.